Olha que pergunta boa. Quando que foi criado o dinheiro? E qual que foi a primeira moeda do mundo? Tem ideia? É ou não é uma boa pergunta? Quem mandou essa pergunta foi o Giovanni de Igaraci, Paraíba. Adriano, a minha pergunta é: qual foi o ano que foi inventado o dinheiro? Adoro seus vídeos. Essa é uma pergunta simples, mas com uma resposta bem complexa. Não é tão simples assim dizer quem inventou de fato o dinheiro. Foi em muitos lugares, podemos dizer. Mas eu vou simplificar o máximo possível para a gente entender a ideia, o conceito que a gente tem de quem que criou essa ideia de dinheiro. Antes de surgir o dinheiro, existia uma prática chamada de escambo. O que é o escambo? O escambo é o que nós hoje conhecemos como rolo, troca, permuta, onde você dava um bem em troca de algo. Ou você dava o seu serviço em troca de algo, algum material, algum alimento, alguma coisa nesse sentido. Só que nessas épocas, o escambo não era algo tão simples de se realizar. Porque talvez você desejasse ter alguma coisa que uma pessoa tem, mas você não teria nada de interesse para ela em seu pertence. Vamos pensar que se fosse hoje, eu quero um PlayStation 5, mas eu não tenho nada que possa dar como troca para poder conseguir um PlayStation 5. Nada que eu tenha agrada a pessoa. É mais ou menos isso se fosse hoje, né? Então era bem difícil a forma de negociação através do escambo. Aí algumas nações começaram a criar alguma coisa que a gente conhece ou que lembra um pouco a questão do dinheiro hoje em dia. E os primeiros relatos disso encontrado na história ocorreram há 3.000 anos antes de Cristo. Foi encontrado na forma de tabuletas de argila. E isso foi encontrado lá na Mesopotâmia, lá nos 3.000 anos antes de Cristo. Era uma espécie de tabuletas de argila que serviam como base de pagamentos. As pessoas não davam mais os seus serviços ou talvez alguns bens. Aquelas tabuletas de argila tinham um certo valor que era como se fosse dinheiro. Ele dava aquilo para a pessoa que tivesse aquilo conseguia comprar ou adquirir serviços também. Depois de um tempo, a China começou a utilizar quase a mesma coisa, porém usava ferramentas de bronze, o que parecia um pouco com moeda, mas não era no formato que nós conhecemos hoje. A primeira moeda no estilo que nós conhecemos hoje, que foi encontrado nos registros históricos do mundo inteiro, foi encontrado na Lídia, o que nós conhecemos hoje como Turquia. Isso por volta do ano de 600 a.C. E essas moedas eram feitas de liga de ouro com prata. E elas tinham descrito em sua face um valor, que provavelmente era o quanto ela valia. E ela tinha um nome bem interessante, eram conhecidas como electro. Então podemos dizer que o electro foi a primeira moeda da história da humanidade. E os mesopotâmios, digamos assim, criaram dinheiro. Legal, né? Interessante. Olha que pergunta boa. Quando que foi criado o dinheiro? E qual que foi a primeira moeda do mundo? Tem ideia? É ou não é uma boa pergunta? Quem mandou essa pergunta foi o Giovanni de Igaraci, Paraíba. Adriano, a minha pergunta é: qual foi o ano que foi inventado o dinheiro? Adoro seus vídeos. Essa é uma pergunta simples, mas com uma resposta bem complexa. Não é tão simples assim dizer quem inventou de fato o dinheiro. Foi em muitos lugares, podemos dizer. Mas eu vou simplificar o máximo possível para a gente entender a ideia, o conceito que a gente tem de quem que criou essa ideia de dinheiro. Antes de surgir o dinheiro, existia uma prática chamada de escambo. O que é o escambo? O escambo é o que nós hoje conhecemos como rolo, troca, permuta, onde você dava um bem em troca de algo. Ou você dava o seu serviço em troca de algo, algum material, algum alimento, alguma coisa nesse sentido. Só que nessas épocas, o escambo não era algo tão simples de se realizar. Porque talvez você desejasse ter alguma coisa que uma pessoa tem, mas você não teria nada de interesse para ela em seu pertence. Vamos pensar que se fosse hoje, eu quero um PlayStation 5, mas eu não tenho nada que possa